Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos aqui, mas esse momento, no melhor lugar que nós poderíamos estar, que é aos pés do Senhor. Não foi possível eu estar domingo aqui no culto. Nós já tínhamos feito um compromisso em uma outra igreja pelos Gideões de fazer uma visita nesse dia. E então não foi possível, aí eu estava vendo a pregação do pastor Veronese, e tem algo que ele iniciou a pregação dele. E aquilo lá me incomoda muito, Me incomodou e me incomoda muito. Alguém se lembra qual foi a primeira coisa que ele falou assim sobre um grande... Alguém lembra? Grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível. Eu fiquei pensando, às vezes a gente ouve uma palavra dessa, de grande e terrível, grande para alguns, grande para nós, com certeza, amém? Aí, não me entenderam, o pastor Veronese está aqui, eu posso copiar ele, não me entenderam, Então, grande para nós, em nome de Jesus, E terrível dia do Senhor. E eu fiquei pensando nisso, e parece que quando a gente ouve essa palavra, parece que esse dia é quando Jesus voltar, Então parece que, se Jesus não voltar, enquanto eu estiver vivendo, parece que esse grande e terrível dia não é para nós, Mas na realidade, esse grande e terrível dia vai ser, de alguma maneira ou de outra, para todos. E eu fiquei pensando, a gente não tem data de validade, Nós temos uma data de validade, sim, eterna. Mas aqui a gente não sabe o dia, E a palavra do Senhor fala em vários lugares desse dia do Senhor. A minha pregação não é sobre isso, não, tá? Mas eu estava lendo aqui em Sofonias, a palavra do Senhor diz assim, em Sofonias 1,14: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouvi. Amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Então, que essa palavra do pastor Veronese possa realmente entrar no nosso coração aí, saber que todos nós temos um grande dia pela frente. Amém? Bom, eu só li para te mostrar que não fala só aquela frase, grande e terrível dia. O que é primogenitura? Nós, na palavra do Senhor, a gente vê esse nome, primogenitura, desde Gênesis. E aí essa palavra vem sendo escrita em vários livros, e ela tem
uma importância muito grande na nossa vida, né? Uma importância fundamental. E aí, se você pegar o dicionário, diz assim, ó, primogenitura refere-se aos direitos e privilégios do primeiro filho, incluindo porção dobrada da herança, liderança da família e a responsabilidade de ser o canal das promessas divinas. Eu conheci uma pessoa, uma amiga nossa lá de Uberlândia, que se casou com um americano, e ele é da família Maluf. Alguém já ouviu aqui falar o governador Maluf, né? Eles são parentes muito próximos, né? É primo primeiro, o pai desse rapaz é primo primeiro do Maluf. E aí uma oportunidade, a gente estava conversando com ela, e ela explicou para nós, né? Porque a gente viu que ele tinha muitas coisas. Aí ela foi explicar por que ele tinha tantas posses, porque ele era o primogênito, né? Maluf, eles são descendentes de, não sei, né? Árabe, daquele povo, né, que nós sabemos que é um povo que veio da Bíblia também, né? E ele recebe quase tudo que o pai tem, só que ele assume toda a responsabilidade da família. Então, se um da família ficou doente, ele é o responsável. Ele é responsável por tudo que acontece na família, né? Então, essa primogenitura, ela ainda acontece hoje. Nós achamos que o primogênito é somente aquele que nasce primeiro, né? Se fosse assim, eu sou o primogênito lá da minha casa, né? Bom, então, a primogenitura, são os direitos e privilégios do primeiro filho. Então, incluindo porção dobrada da herança, liderança da família e a responsabilidade de ser o canal das promessas divinas. Então, é nítido que a maior importância sobre a primogenitura é essa, né? Ser o canal das promessas divinas. Ser o elo de ligação entre Deus e a descendência desse primogênito. Então, tanto é que quando nós olhamos para Israel hoje, quando nós falamos de Israel, nós sabemos que Israel é a nação santa. Israel é a nação abençoada por Deus, pertence a Deus. E a palavra do Senhor, se possível, colocar para mim, lá em Êxodo 4:22, Deus diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Né? Então a nação de Israel, ela é a primogênita de Deus. Amém? Se nós, coloca para mim Gênesis 4:4. Um outro detalhe da primogenitura é que ela é sagrada para Deus, né? Quando Caim e Abel foram levar as suas ofertas ao Senhor, a palavra do Senhor diz assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Né? Então, por que que Deus se atentou para a oferta de Abel e não de Caim? Porque Abel estava dando aquilo que era primogênito para o Senhor. Então, é uma coisa sagrada. E aí o Novo Testamento, ele descreve várias vezes Cristo como sendo o primogênito. Né? Então, o que que é essa primogenitura do Senhor? Ele foi tanto primogênito no nascimento, dele vir ao mundo e através da vida dele trazer salvação, como acho que é em Apocalipse 1:5, que fala que ele também é o primogênito entre os mortos, porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Né? Então, Jesus é o nosso primogênito. E aí eu gostaria que colocasse para mim, né, Hebreus 1:2. Que diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, ele sendo primogênito, ele se tornou herdeiro de todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que nós somos co-herdeiros. Romanos 8:17. Se nós somos filhos. 16, vamos falar do 16 primeiro. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Bom, então, eu falei sobre isso só para a gente ter a noção da importância do que é ser primogênito, né? Então, o primogênito, ele vai ser o herdeiro, ele vai ter privilégio. E se Jesus, ele é o herdeiro, nós somos co-herdeiros, conforme a palavra. E se nós somos co-herdeiros, nós também somos considerados primogênitos. Amém? Então, você tem direitos e deveres de um primogênito. Amém? Bom, o que eu gostaria de falar nessa noite é sobre primogenitura. Mas uma primogenitura que muitas vezes a gente lê na palavra e não entende por quê. Eu queria falar sobre Esaú e Jacó. Gênesis 25. Nós vamos ler Gênesis 25 a partir do 24. A palavra do Senhor diz assim: cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão,
agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo muito cansado. Qual que é a tradução? Feito um cozinhado. Algumas traduções é sopa de lentilhas, né? Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou muito cansado. Por isso te chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, vocês verem o que uma pessoa faz quando ele se sente, o seu corpo sente uma necessidade. Ele não consegue dar valor naquilo que ele tem, que veio de Deus nas suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que eles tinham noção, Esaú tinha noção o que era ser primogênito, o que era ter esse direito. Mas no momento de necessidade do corpo, ele estava cansado e simplesmente ele tinha fome. E ele fez o quê? Trocou aquilo que era eterno por uma coisa passageira. Com certeza, aqui a própria palavra fala, né? Ele comeu e bebeu, então se levantou e saiu. Porque ele comeu, bebeu, ele se levantou e saiu porque ele já estava satisfeito. A coisa passageira que ele trocou já tinha acabado. Ele não tinha mais fome, ele não tinha mais cansaço, porque ele descansou, e agora ele tinha perdido uma grande bênção na vida dele. Ele tinha perdido algo que era eterno. Nós temos que saber que esse direito de primogenitura, ou palavra que para mim está enroscando, mas esse direito, no fundo, é a nossa salvação. Porque o Senhor, Ele foi o primogênito, né, de todas as coisas com um objetivo, para salvar cada um de nós. Então, esse direito de primogenitura que nós temos é a nossa salvação. E nós, muitas vezes, nós não estamos dando importância para esse direito e trocando com coisas mínimas, coisas que talvez, né, não tenham um pingo de valor, tem um valor momentâneo, um valor, né, que é da nossa carne. A própria palavra fala que
o espírito luta contra a carne contra o espírito. Então a carne muitas vezes necessita de algumas coisas que na realidade nós estamos nos vendendo em aceitar aquelas coisas, nos vendendo, né, a nossa salvação. Aí vem o pensamento do grande e terrível dia, por causa de coisas, muitas vezes, a maioria das vezes, mínimas, necessárias para a nossa vida. E, então, quando fala lá em Romanos 8,17, não está falando que nós vamos ser herdeiros somente porque nós somos herdeiros. Fala que nós vamos padecer também. Se com Cristo nós padecermos, nós também vamos ter a mesma glória que Ele tem. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso mundo, nós estamos muitas vezes dando muito mais lugar para aquilo que é necessário para os nossos desejos do que aquilo que é eterno para nós. Então, eu escrevi uma coisa aqui, isso daí é uma tragédia da troca. Né? Quantas vezes eu saio de casa e bem de manhãzinha assim, eu falo assim, meu Deus, hoje eu quero ser santo. Sim. Hoje eu quero ser amável com todas as pessoas, quero ser amável com a minha esposa, eu quero suportar qualquer coisa que ela falar contrário de mim, que eu não gostar. Bom, ela não está aí, mas depois a filha conta, né? Mas é verdade, eu penso nessas coisas. E, de repente, as coisas não acontecem do jeito que eu planejei. Não precisa muita coisa para mim dar uma resposta áspera, para mim sentir raiva, para mim pensar coisas erradas. E, na verdade, gente, isso daí eu estou fazendo uma troca. Porque, segundo a palavra, eu tenho que padecer. Esse padecer é ter a mesma imagem de Cristo, mesmo que Cristo, ele sofreu, né, ele se humilhou, tudo de ruim que a gente acha, aconteceu com ele. Mas nós não queremos aceitar nada disso, não. Então, nesses momentos da nossa vida, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Por aquilo que, se você deu uma resposta áspera, foi porque você se sentiu, vamos dizer, para baixo, por baixo, fala, não posso aceitar uma conversa dessa. Né? Quantas vezes, quantas situações que acontecem que nós somos assim, igualzinho o povo do mundo pensa. Nós queremos tirar satisfação, nós queremos ver por que aconteceu aquilo. E a gente não quer ficar por baixo, onde já se viu uma pessoa falar isso, ou falar aquilo, ou ter essa atitude, ou ter aquela, eu estou certo. A gente não aceita. Nós queremos, né, o nosso momento. E não valorizamos aquilo que é eterno. E isso me incomoda muito. Né? Todo dia eu quero ser santo, quero ser bom. E de repente, não é que eu não seja, não melhoro cada dia, tá? Eu melhoro, mas de repente eu me pego falando, meu Deus, o que é isso? Que pensamento é esse? Que resposta é essa?
Que atitude é essa? E, geralmente é sempre com as pessoas mais próximas, né? Às vezes com a sua família, às vezes com as pessoas que estão ao seu lado no seu trabalho, que precisam ver a luz de Cristo em você. E nós estamos lá, valorizando o que é terreno e esquecendo o que é eterno. E outra coisa que eu escrevi aqui, que essas, vamos dizer, essas tentações na nossa vida, né, esses meios em que Satanás utiliza para que nós saiamos da presença do Senhor, eles são o mais sutis possível. Não é? Esses dias eu estava assistindo uma série e aí tem uma passagem lá que um homem casado se encontra com uma mulher e assim, as coisas tão simples que ela pedia para ele fazer e ele, com todo bom coração, né, que ele demonstrava durante toda a vida dele, ele ia agradando ela, não agradando, mas sendo gentil. Pedia um favor, fazia. Pedia outra coisa, fazia. E de repente, ele estava dentro de uma grande cilada. Né? Então, as coisas que acontecem na nossa vida, essas trocas que nós fazemos, muitas vezes elas começam na nossa mente de maneira, assim, mais sutil possível. A gente acha que as coisas, né, que o diabo prepara para nós são coisas terríveis. Você vai olhar, você vai se assustar, você vai sair correndo. E não é assim. São pequenas armadilhas, muito pequenas armadilhas, que vai dominando o nosso coração, vai mudando o seu modo de pensar, vai te colocando coisas na tua cabeça que não são de acordo com a palavra do Senhor. Você vai acreditando naquilo, você vai dando valor naquilo, e quando você vê, você trocou aquilo que é eterno por uma coisa passageira. A palavra do Senhor lá coloca para mim, 1 João 2,15. A palavra do Senhor diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? E é muito difícil você falar o que é o mundo, né? O mundo é simplesmente esse mundo que nós estamos vivendo todos os dias. Em todos os relacionamentos, em todos os lugares. E a palavra do Senhor diz que nós não somos desse mundo. Então nós precisamos ter essa habilidade, né, esse desejo, essa busca de discernir o que é do mundo e aquilo que não é do mundo, que não faz parte da nossa vida. E vocês veem que chegou um momento que quando Esaú, se você for, nós lemos o 25, se você ir no 27, você vai ver que Esaú se arrepende amargamente. O pai, ele tenta consolar Esaú, né? Isaac tenta consolar Esaú, mas já era tarde, ele já tinha dado a bênção para Jacó. E aí você vê que muitas coisas na nossa vida, que nós fazemos essas trocas, nós vamos chegar a um momento que nós vamos nos arrepender. É claro que o Pai vai te receber, Ele vai te consolar,
Se você no seu coração houver arrependimento, né? Mas tantas coisas, tantas bênçãos, né, que podia ser na vida de Esaú, não foram mais, né? Não foram mais. Ele não foi rejeitado pelo pai. O Senhor nunca vai rejeitar um coração contrito e quebrantado e arrependido. Nunca. Mas todas as coisas que nós fazemos troca, têm suas consequências. Então eu vejo assim uma história muito triste que a gente vê na palavra do Senhor. E se você, quando eu nunca tinha pensado tanto nela assim, né? Como que você troca alguma coisa por um prato de comida? Né? Como que você pode trocar uma bênção por um prato de comida? Aonde todas as famílias aqui, elas viviam com esses conceitos de primogenitura. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia os benefícios, e ele sabia também. E nós sabemos os benefícios da nossa salvação, ou por que nós estamos aqui. Né? Cada um de vocês e eu estou aqui apenas porque eu tenho uma esperança de ser salvo. Eu quero ser salvo. É esse o nosso objetivo. E é isso que nós não podemos abrir mão, de maneira alguma. Né? São tantas pequenas coisas na nossa vida que nos afastam do Senhor, que nós temos que ter uma diligência muito maior. Muito maior. Eu já falei aqui, todas as vezes eu falo, né, eu não sei o tamanho assim desse amor de Deus. Eu sei que é muito grande, mas eu não sei o ponto de divisão, né? Quando o Senhor fala assim, ó, agora chega. Acho que é Provérbios 27. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho. Provérbios 29. A palavra do Senhor diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído de repente, sem que haja cura. Então, realmente, eu fico muito preocupado. Né? Eu não sei qual que é o ponto em que o Senhor fala assim, ó, você já foi muito repreendido. Eu já te dei muitas chances. Verdade. Não sei se eu estou, assim, assustando, não sei se é uma maneira correta de falar, mas a palavra do Senhor diz que muitos vão chegar vão chegar um dia, e o Senhor vai falar assim, as pessoas vão falar, eu profetizei em teu nome, né? Fiz muitas coisas no teu nome, e ele vai falar, não te afastai-vos de mim, porque não te conheço. Então, irmãos, eu acho que é muito melhor a gente ser precavido, né? Em tudo na nossa vida. Nós precisamos buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. Né? Buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, em todos os instantes, todos os nossos pensamentos, todos os nossos momentos. A palavra do Senhor diz que nós temos que orar sem cessar.
Talvez você não esteja orando, Pai, obrigado, preciso disso, preciso daquilo, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas que você esteja em comunhão com o Senhor no seu coração. Pai, quero fazer a tua vontade, quero fazer a tua vontade, quero seguir a tua palavra. Em todos os instantes da minha vida, em tudo que eu fizer, toda palavra que sair da minha boca. Tudo, Senhor, eu quero te agradar. Tudo eu quero te agradar. Né? Então, era isso que eu queria, né, passar para os irmãos nessa noite. Eu queria fazer só uma pergunta. Você tem algum prato de lentilha na tua vida? É hora de nós analisarmos, né? Se nós temos alguma coisa que nos envolve, alguma coisa que está nos tirando da presença do Senhor, nós precisamos ser melhores. Nós precisamos estar com mais comunhão com o Senhor, agradar a Ele mais. Que nosso coração esteja somente voltado em agradar ao Senhor. Ele vai se agradar tanto de você que você vai ver que você não precisa pensar mais nada na tua vida. Né? Que Ele vai prover tudo que você precisa. Tudo. Eu vou em muitas igrejas, né? Todo mês eu vou em uma igreja diferente. E a gente vê tantos cultos diferentes. E muitos deles são apenas cultos de promessa. Deus vai te dar, Deus vai fazer isso, Deus. Parece assim, ó, vocês não precisam fazer nada, é só ficar sentado que Deus vai cuidar de tudo. Isso dói no meu coração. Agora, quando é um culto, uma palavra que faz com que nós possamos pensar, para analisar a nossa vida, será que eu estou agradando ao Senhor? Né? Tem regras, nesse reino tem regras. Esse reino que nós queremos tem regras, e muitas, e elas não são fáceis. Elas não são fáceis, porque nós estamos no mundo, e o mundo gosta de coisas fáceis. E para fazer as coisas de Deus, nós temos que nos submeter a coisas que no mundo não são normais. Né? Não são normais. Não é fácil a gente encarar. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não sei se tem algum irmão aqui ou irmã que talvez já tenha passado circunstâncias em que isso aconteceu na vida dela, né? Alguma troca que foi feita daquilo que é momentâneo por algo que é eterno. Então eu queria, né, pedir para você aí no teu lugar, que você peça ao Senhor, essa vai ser a nossa oração também, que Ele possa estar aceitando o teu pedido de perdão, né, para estar ao lado dEle, como Ele quer que você esteja novamente. Ele tem uma promessa de salvação na tua vida e Ele te quer de volta. Com certeza absoluta Ele quer de volta. Talvez algo que você trocou já te custou muito caro, já te custou estar longe da presença do Senhor. Tudo tem seu valor, tudo tem um preço a ser pago, mas graças ao Senhor nosso Deus, que Ele está sempre de braços abertos para nós, né? Então, que você possa analisar algo que você trocou, algo que você troca, algo que você deseja trocar também,
né, que o Senhor possa estar tirando isso do teu coração, que o Senhor possa estar te dando arrependimento, para que você possa chegar aos pés dele novamente e ter uma vida em comunhão com ele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse culto, mais esse momento que nós temos de poder refletir na tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus que é dono de tudo, como foi lido aqui, é tudo para ti. E o Senhor pode dar tudo para nós, todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos. A tua própria palavra diz, né, que o Senhor daria tudo que tem no nosso coração, que é segundo a tua vontade. Ô Senhor, eu te agradeço por isso, mas que o Senhor possa também estar nos ajudando, Senhor, a resgatar aquilo que foi trocado, aquilo que foi vendido por nada, aquilo que nós trocamos o eterno por passageiro, Senhor. E que o Senhor possa estar, né, abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento da tua palavra, Senhor. Coloca mais amor do nosso coração, coloca mais desejo de ser igual a ti, coloca mais desejo de te agradar, Senhor. E nós só vamos te agradar se nós vivermos segundo a tua palavra e segundo o Senhor viveu também. Ô Senhor, tenho certeza que tem muitas pessoas que às vezes trocaram isso que é eterno por uma falta de perdoar alguém. Ô Pai do céu, em nome de Jesus eu te peço, faça com que essa pessoa resgate, faça com que essa pessoa perdoe, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que o Senhor esteja, né, levando cada um de nós para as nossas casas. Ser conosco, Senhor, em todos os momentos, que Teu Espírito Santo possa falar conosco em todas as nossas necessidades, em todas as nossas dificuldades. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Está encerrado. Pastor Fernando, tem alguma... Então está encerrado. Amém?